Olá, pessoal! O objetivo da aula de hoje é explicar os sentidos que tem o termo direito. Isto porque a palavra direito é uma palavra polissêmica, que tem vários sentidos. Diferentemente do direito em inglês, em que existem duas palavras para designar o fenômeno jurídico. Uma delas é a law, que tem um sentido de direito objetivo, que é o ordenamento jurídico, e a outra é right, que tem um sentido de direito subjetivo, que são as faculdades de agir de um sujeito de direitos. A palavra direito, em português, é única, só que ela designa variados fenômenos, variados aspectos do fenômeno jurídico. Então, o objetivo desse vídeo é explicar esses aspectos. O primeiro sentido da palavra direito é no sentido de direito objetivo. O que é o direito objetivo? Direito objetivo se confunde com a ideia de ordenamento jurídico. É o conjunto de normas vigentes em um determinado estado, em um determinado país. Assim, temos as normas constitucionais, as normas civis lá do Código Civil e as normas de direito penal, por exemplo. Então, o direito objetivo é esse conjunto de normas que regem um determinado ramo do direito. O segundo sentido do termo direito é o de direito subjetivo. O direito subjetivo encara o homem enquanto sujeito de direitos, enquanto titular de direitos, e que pode exigir o cumprimento desses direitos, o cumprimento do direito objetivo. Veja, subjetivo diz respeito a sujeito, a pessoa. Então, eu, enquanto titular de direitos, posso exigir que os meus direitos sejam respeitados, sejam cumpridos. Pensem no exemplo do contrato de compra e venda. O que é o contrato de compra e venda? O contrato de compra e venda é um contrato bilateral, em que exige, no mínimo, duas pessoas. Então, eu tenho que entregar um objeto, enquanto o outro tem que pagar o preço desse objeto. Isso está lá no Código Civil. Imagine que eu entrego o objeto e o segundo contratante não paga o preço acordado. Então, eu posso ir à justiça, ajuizar uma ação para que a justiça faça com que ele cumpra a sua parte, ou seja, me pague o valor devido ao objeto. Então veja que esse é o sentido de direito subjetivo, é uma faculdade de agir perante o ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico, isto é, o direito objetivo, me confere determinados direitos e eu posso agir para fazer cumprir esses direitos que me são consagrados. Isso é o direito subjetivo, é o direito de agir, essa faculdade que eu tenho de agir, essa possibilidade que o ordenamento me dá de que eu, enquanto sujeito de direito, possa fazer com que se cumpra os meus direitos. O terceiro sentido do vocábulo direito é o direito enquanto ciência jurídica. Esse sentido considera o direito enquanto um ramo do conhecimento, como a economia ou a sociologia. Então, o direito consiste numa série de práticas, numa série de disciplinas, tanto teóricas quanto práticas, que ensinam o estudante, o jurista, a aplicar e a interpretar o direito. Então, é o direito enquanto ciência, enquanto saber, enquanto ramo do conhecimento. Por fim, temos um último sentido para a palavra direito, que é o direito enquanto justiça, enquanto ideal a ser alcançado pelo sistema jurídico, pelo ordenamento jurídico. Veja, eu falo ideal a ser alcançado porque muitas vezes o direito objetivo ou o direito subjetivo e esse ideal de justiça caminham em direções opostas. Muitas vezes escutamos a palavra a decisão foi justa ou a decisão foi injusta. Aí o estudante de direito não sabe como entender uma situação dessa. Então, é possível que haja uma decisão injusta? Então, quer dizer que direito e justiça não são necessariamente, a todo tempo, coisas iguais, não caminham juntos.
Pense no exemplo da prescrição. Imagine um crime como um homicídio que prescreve em 20 anos. Um sujeito comete um homicídio, pratica um assassinato e foge das malhas da justiça. Ele se evade, ele é um foragido. E ele foge durante 20 anos, a justiça não consegue pegá-lo. Imagine que depois que vence a prescrição, ele aparece. O que é a prescrição? É a impossibilidade que o Estado tem de punir determinado indivíduo em matéria criminal. Então, depois que o crime está prescrito, esse sujeito reaparece e o Estado não pode puni-lo. Veja que essa decisão, que uma ação que não atinge determinada pessoa que cometeu o homicídio com base na prescrição, é uma decisão justa? Não é uma decisão justa, porque o crime restará impune. Mas é uma decisão legal, no sentido de uma decisão jurídica? Sim, é uma decisão jurídica. Então vocês podem ver que direito e justiça não caminham sempre de mãos dadas, não caminham sempre juntos. Então esse é um dos sentidos da palavra direito, no sentido de justiça. Ehring, que foi um grande filósofo do direito, já dizia que a luta pelo direito é a poesia do caráter. Então essa é a ideia de direito enquanto justiça. Pois bem, vimos nesse vídeo os diversos sentidos da palavra direito, que os juristas chamam de acepções da palavra direito. Então vimos que o direito pode ter um sentido de direito objetivo, direito subjetivo, ciência jurídica e ideal de justiça. Espero que vocês tenham entendido. Não se esqueçam de se inscrever no canal para assistirem mais videoaulas. Até mais!